E nessa semana, o jornal Tribuna de Anápolis divulgou uma pesquisa realizada pelo Instituto Voga de intenção de voto da candidatura das eleições lá em Anápolis. E o curioso é que foi divulgada há pouco mais de um mês uma nova pesquisa. E eu queria saber qual que é a avaliação, Fred, que você faz daquela primeira pesquisa para essa. Quais são os números que o Instituto trouxe agora? Ana, Daniel, acho que o número mais interessante é o crescimento de indecisos no cenário espontâneo. Você tem um aumento de quase 30% de indecisos, aponta para uma eleição em aberto, né? Uma disputa que está em aberto, e mostra também, é um alerta, né? Um sinal vermelho para os candidatos, para os pré-candidatos, porque você está próximo da eleição, você tem uma maior movimentação dos pré-candidatos, principalmente os que têm maior estrutura, os partidos mais conhecidos, e você tem um aumento expressivo de quase 30%, tipo 30 pontos percentuais, né, no número de indecisos, mostra que esses pré-candidatos mais conhecidos não despertaram o interesse do eleitor, não. A pesquisa foi feita entre os dias 5 e 7 agora de julho, né? E traz um número enorme aqui, ó, de não sabe, não opinou, 77,6%. O povo não está empolgado ainda, Daniel? Ainda não estão no clima ou os candidatos não estão empolgando? Olha, Ana, eu acho que nesse sentido é difícil falar de que a eleição, o eleitorado não está no clima, porque nós temos menos de um mês, né, para as convenções, e numa pesquisa que foi feita em maio, a situação era melhor do que agora. Então, assim, as pessoas, esse mês de pré-campanha em Anápolis desmotivou o eleitorado. Então, assim, esse mês de junho na pré-campanha em Anápolis deixou o eleitor mais indeciso ainda, porque para um número passar de 48% dos entrevistados não terem um candidato ainda, para agora 77,6%, não continuarem sem saber, ou seja, aumentou mais de 30%, como o Fred disse, mostra que além de não empolgar, os candidatos fizeram foi o eleitor perder ainda mais a confiança, ainda mais a vontade de escolher um nome para governar a cidade. Se a gente observar aqui... Está totalmente em aberto. Né? Se eu observar aqui na espontânea, dentro da margem de erro, pelo menos os pré-candidatos que estão à frente aqui, os 4 primeiros, todos vão apresentar uma variação negativa. Tá dentro da margem de erro, mas só para você ter ideia. Ainda assim é alarmante. O que agrava o cenário. Porque só o cenário de você ver saltar de 48,2% de indecisos para 77% já é preocupante. E ainda tem os pré-candidatos que são conhecidos na cidade apresentar uma variação negativa. E assim, só para a gente situar quem está vendo a gente, os primeiros nomes que aparecem são do atual prefeito, João Gomes, que é do PT, que é o pré-candidato à reeleição, o Antônio Gomide, que é o ex-prefeito e não é candidato, né, agora, Carlos Antônio, que é o pré-candidato do PSDB, candidato do governador Marconi, e José de Lima. Então, assim, esses nomes todos são muito conhecidos. Logo em seguida vem Pedro Canedo, Alexandre Baldi, Valeriano Abreu, Hernani de Paula e Eli Rosa. Assim, mas quem está lá em cima, que é o João Gomes, está com 8%. O restante é bem... E na pesquisa passada tinha 8,5%. O Carlos Antônio, que é o segundo colocado, vamos retirar o Antônio Gomide aqui, caiu de 4,7% para 2,7%. E o José de Lima a mesma coisa, de 1,8 para 1,3. Mas assim, o que a gente está falando também da espontânea, quer dizer, quando o entrevistador chega e pergunta para o eleitor, ele não dá uma cartela de nomes e não dá alternativas. Ele simplesmente pergunta em quem a pessoa votaria e ela fala qualquer nome. Então, por isso, muitas vezes na espontânea aparece nomes de quem é pré-candidato, quem vai disputar, quem pretende disputar, e também nomes que não estão na disputa, né? Por isso aparece Antônio Gomide também. Aí o cenário para gravar, o quadro, né? Como é agravado, se você olhar os estimulados, os números estimulados. Era isso que eu ia falar. Que é o cenário estimulado, né, Daniel? A situação, como o Fred disse, a situação é muito curiosa nesse sentido, porque na estimulada, que geralmente é difícil, né, a gente medir essa indisposição do eleitor com a eleição, porque os nomes são apresentados, isso já é claramente perceptível, porque o João Gomes
entre os candidatos, ele lidera e tem 18% das intenções de voto. Mas o não sabe, não opinou tem 21,5% das intenções de voto, e o terceiro colocado é o nulo, que tem 15,1%. Ou seja, dos 3 primeiros, o primeiro é o não sabe, não opinou, com 21%, e o terceiro é o nulo, com 15%. O segundo colocado na pesquisa, que é o Carlos Antônio, está em quarto lugar com 10% das intenções. Então, assim, a estimulada já dá esse recado que o eleitor anapolino está muito insatisfeito com os nomes que aparecem. E se a gente leva isso para espontâneo, isso é mais chocante ainda. Mas quando esse resultado já é tão perceptível na própria eleição estimulada, mostra que a eleição em Anápolis vai ser aberta, mas não porque todos os candidatos agradam, mas assim, porque o eleitor ele sente que ele não é representado por esses candidatos que estão aí. Ou seja, os candidatos vão ter que repensar a estratégia deles para tentar agradar? Porque nenhum conseguiu despertar a empatia do eleitor anapolino. E da minha parte, né, para encerrar o comentário, vale lembrar que, tirando 2012, todas as eleições em Anápolis, anterior a 2012, apresentaram sempre um fator de surpresa. Todas as eleições. Sempre surpreendeu o resultado final. Ou seja, por enquanto não tem favoritismo, por enquanto completamente aberta a eleição em Anápolis. Se a gente comparar a pesquisa do Instituto Voga, que foi divulgada essa semana na Tribuna de Anápolis, essa pesquisa com a divulgada há um mês atrás, a situação está ainda mais indefinida, né? Sim, né? E aí o que a gente fica mais curioso de saber é que nós estamos num prazo de pouco mais de 20 dias para a realização das convenções partidárias. O prazo final se esgota no dia 5 de agosto e a campanha já começa em agosto. Ou seja, esse cenário tem que ser, os pré-candidatos, quem quiser ser candidato em Anápolis, tem que reverter esse cenário e tem um pouco mais de 20 dias para reverter um cenário numa situação que vem se deteriorando nessa relação entre o eleitorado e os candidatos apresentados. Ou seja, o prazo deles é curtíssimo. E agora o que eles vão fazer para reverter esse caso, né? Reverter esses números, a gente vai acompanhar e traz para vocês aqui no Pauta Goiás.